Pessoas, sejam bem-vindos de volta ao canal e nesta semana vamos falar de Stranger Things, isso, volume 1 e volume 2 da quarta temporada, que o volume 2 chegou. E aí, galera, foi surpreendente como você estava imaginando? Quer saber o que eu achei? Então vem comigo! Pessoas, mas antes da gente começar com o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente está tentando chegar aos 1000 inscritos até o final desse ano. Então, deixa um like aí, esperto, compartilha com todo mundo aí, a gente vai conseguir chegar até o final de 2022 aos 1000 inscritos. Conto com vocês. Galera, é o seguinte, mas antes de você assistir esse vídeo, se você não lembra da terceira temporada, acessa aqui os cards, porque eu vou deixar o vídeo que eu fiz com o resumo da terceira temporada completinho ali, para você poder lembrar dos eventos da terceira temporada. Galera, só lembrando, é o seguinte, esse vídeo aqui vai ter spoilers, então eu vou falar de situações que aconteceram. Se você não assistiu ainda a quarta temporada, os episódios da primeira, do volume 1 e do volume 2, sai desse vídeo agora, depois assiste a série, volta aqui e aí depois a gente conversa. Seguinte, ó, antes da gente falar aqui do final, da história, vamos contextualizar algumas coisas aqui, vamos falar de como ficou essa quarta temporada. Vocês lembram que a terceira temporada ela era cheia de referências aí aos anos 80, aquele lance do shopping, tinha a Eleven ali meio que se descobrindo ali, entrando no mundo convencional, querendo ser uma pessoa normal ali junto com a galera, e nessa quarta temporada a gente já tem uma quebra, uma ruptura muito grande disso e uma retomada do clima que a gente tinha na primeira temporada. Então essa quarta temporada, eu já dando uma avaliação aqui, acho ela bem superior à segunda e a terceira temporada, especialmente porque ela retoma algumas coisas lá de trás. Então essa temporada aqui é uma temporada que traz ali um lance um pouquinho mais realista, os personagens estão mais velhos, então eles entendem essa situação dos personagens estarem mais velhos, são conflitos diferentes que são colocados ali. A gente tem um clima bem mais sombrio do que acontecia nas outras temporadas, e isso acontece muito, eu acho que é os moldes do que acontece com o Harry Potter. O público ele foi envelhecendo e os Duff Brothers ali, eles entenderam isso, eles entenderam, os criadores da série entenderam que o público cresceu e trouxeram uma narrativa mais adulta. Então a gente tem aqui uma sensação de urgência, uma sensação de perigo muito maior do que a gente tinha nas temporadas anteriores. A trilha sonora é um destaque absurdo nessa temporada, então a gente já viu até hit dos anos 80 aí voltando ali pro top trending ali do Spotify, né, a Kate Bush, e agora no último episódio também com Metallica, o Master of Puppets, que é tocado lá no final pelo Ed, demais aquela cena, demais, galera. Então assim, a gente tem essa retomada e uma nostalgia que é uma nostalgia bacana e bem coesa ali dentro da história, não um negócio gratuito. E também falando aqui do clima que eles trouxeram de algo que era bem forte na primeira temporada, que era falar do RPG, Dungeons and Dragons, e dessa cultura pop dos anos 80, né? Então trazer videogames, então ter referência ali a consoles de videogame numa determinada cena ali, que eles vão buscar a localização onde a Eleven tá, e aí eles falam lá de um console novo, secreto de 16-bit da Nintendo e tal, os caras falando de Super Nintendo ali, Mega Drive e tal, um projeto ali, então eles têm essa referência à cultura pop dos anos 80. Então esse clima, que é um clima que tinha muito forte na primeira temporada, voltou nessa quarta temporada de uma forma mais orgânica, de uma forma mais bacana mesmo. Outra coisa que a gente vê também são personagens que, por exemplo, a Eleven, que na terceira temporada ela tenta uma vida normal, e a gente já percebe que nessa quarta temporada ela volta aos moldes do que ela era na primeira temporada, só que mais madura, querendo saber quem ela realmente é. E isso dá um destaque todo grande, porque a gente percebe que a Millie Bobby Brown ela tentou fazer com que a personagem ela tivesse aquela mesma inocência, mas um pouco mais madura agora. Então a gente vê uma interpretação bacana da atriz ali, e a gente vê que o cuidado que eles têm com essa personagem
e não fazer com que essa personagem ela se perca dentro da narrativa, mude completamente a forma como ela é, mas sim buscar algumas coisas ali dentro do laboratório. Isso ficou bem legal, falando somente aqui em termos de clima da série. Indo para um outro aspecto que é interessante, a gente tem que falar sobre a forma como a Netflix entregou esses episódios pra gente, né? Primeiro que eles dividiram essa temporada em 2 volumes, essa é a primeira vez que eles fazem isso. Isso talvez pressionado pelo Disney Plus e a HBO Max, que entregam episódios semanais. Eles não quiseram fazer isso, mas de qualquer forma eles não entregaram uma temporada completa como eles faziam antes. Então eles entregaram 7 episódios ali e depois, um tempo depois, entregaram os 2 últimos episódios, que são episódios bem longos, né? Um episódio de 1h30 e o outro 1h45 e outro de 2 horas e pouco ali, né? Então eles fizeram essa entrega diferenciada aí, talvez muito impulsionado por esse fato de entregar semanalmente, mas eles cumpriram a meta deles. Entregaram aquele produto que era para maratonar, que é a proposta da Netflix, mas também criaram ali um hype no final do volume 1 para chamar a atenção para esse volume 2, para um evento de cultura pop. E é isso que eles conseguiram criar. Eles criaram Stranger Things, ele deixou de ser uma série e entrou ali no mesmo nível. Ele já tinha isso, mas eu acho que nessa 4ª temporada eles conseguiram mais ainda fazer com que Stranger Things fique na mesma categoria ali de séries evento, como foi Lost, como é Game of Thrones. Então eles conseguiram fazer isso, mobilizar toda uma comunidade, que é o que a gente viu, por exemplo, como eu falei para vocês, da Kate Bush, que voltou aí a estar no hit só por estar dentro da série. Então eles conseguiram fazer uma movimentação, criar essa sensação bacana. Esse é um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo, e eu já vou falar sobre isso, porque os episódios eles ficaram bem mais longos do que eles eram anteriormente. Então, episódio de 1h, 1h30, 1h15, né? Então a gente tem episódios bem mais longos aqui. Ainda falando do clima da série, como eu falei para vocês, eles entraram com mais elementos de terror aqui, sem medo de fazer terror, e um terror bem bacana. Em certos momentos, lógico que a série veio depois, né? Não é anos 80, mas em alguns momentos você até vê referências ali a Arquivo X, a galera buscando as informações ali, então a gente tem um drama bem forte. Outra coisa interessante na narrativa da série é que agora eles conseguiram fazer com que praticamente todos os personagens eles dividiram o protagonismo da série. Então a Eleven, ela continua sendo a personagem principal ali, mas a gente tem isso dividido e condensado nos outros personagens. Por exemplo, a Max ganha um peso muito forte nessa temporada e a gente consegue investigar e conhecer um pouquinho mais da personagem. Então a gente tem outros novos personagens que chegam, por exemplo, como o Ed, que ele chega nessa temporada, ele chega e vai embora nessa temporada, mas você consegue ter empatia por ele, se afeiçoar ao Ed, porque a construção dele é muito bacana. Então a gente tem os personagens ali dentro, cada um dos seus núcleos, de formas bem atuantes. Então a gente não vê um personagem em grande destaque, olha, a gente vai dar destaque somente para Eleven e esquece o resto da galera. Não, a gente não tem mais isso. A gente tem os personagens se conversando. Lógico, a primeira temporada era mais assim, a segunda e a terceira eu acho que eles pesaram mais na Eleven e agora eles conseguiram deixar a coisa bem bacana. E isso muito por conta da duração dos episódios. Então, se tem uma coisa boa da duração dos episódios, é que a gente conseguiu ter as histórias contadas aos poucos. Nada foi correndo, tudo foi no seu tempo ali para poder fazer essa evolução dos personagens, e aí que eu entro com a minha primeira crítica. Que assim, bacana isso, mas a gente percebe que tem episódios que eles contaram a história, mas às vezes eles contaram até demais. Então tem episódios que são excessivamente longos. Não me entenda mal, isso não tira o prestígio da série, não faz com que a série seja uma série ruim, não é isso. Mas daria pra gente dar uma encurtada em algumas situações. Lógico, isso daí me parece uma situação de dizer, olha, é um grande evento, é diferente de tudo, né? Então eu acho que eles pecaram um pouquinho ali pelo exagero.
talvez tirando uns 10, 15 minutos de cada episódio. Não sei se havia necessidade desse último episódio ter 2h30, tá? Então daria para ter dado uma condensada ou cortado esse episódio em 2, feito 2 episódios ali, mas entendo que eles queriam entregar algo evento, algo diferente, tá? Entendo isso, mas por vezes sobrou ali, só que isso também é compensado pelo corte da série, que é um corte bem ágil. Então, assim, você assiste essa 1h30, não é que ela seja ruim. Entenda, 1h30 de um episódio de Stranger Things às vezes passa muito mais rápido do que 40 minutos do que foram do Obi-Wan. Então, assim, para vocês entenderem como a direção do Stranger Things é muito superior, foi muito superior, mas não tenho que comparar àquela série do Disney Plus, tá? Lógico que são coisas completamente diferentes. Outro ponto que, nossa, a gente não pode deixar de falar aqui é a construção do vilão, do Vecna, que, assim, eu acho que ele é o ponto que faz com que essa temporada ela seja fundamental e ela faça com que as outras 3 temporadas elas ganhem peso, porque como esse personagem a gente não fazia a menor ideia de que ele tinha relação ali nas 3 primeiras temporadas, e aqui eu não sei dizer se os caras já tinham tudo isso escrito, já tudo isso pensado, mas ele consegue criar uma amarração lá no final, sendo esse personagem o Harry, que é o One ali, né, então junto com a Eleven, que tem uma referência que foi feita uma ponte, que é uma ponte muito coesa e muito fácil de você se ligar e saber o que aconteceu ali atrás, e você ficar o tempo inteiro, você acaba a 4ª temporada com vontade de assistir novamente as primeiras temporadas para entender onde esse cara estava presente. Então a construção dele, que foi sendo entregue aos poucos, porque no começo da temporada, no começo da 4ª temporada, você acha que eles só pegaram um monstro ali do Dungeons and Dragons ali do RPG e jogaram ali e tal. No começo você fica meio, mas que é isso, que é e tal, mas não, no fim das contas é um personagem que tem referência com a Eleven e que ele busca ali os medos de cada um dos personagens e aflora ali a parte que é a parte mais densa de cada um deles. Então a gente consegue ver um pouquinho dos medos de cada um dos personagens e, como eu falei, especialmente da Max. Então isso daí ficou muito bacana, essa construção desse Vecna ficou muito legal. E outra coisa também, vamos falar aqui até em termos práticos, o efeito especial, a forma como ele foi construído, que foi por meio de não só de maquiagem, mas de efeitos visuais, fez com que a gente tivesse medo daquele personagem. Pelo que eu vi ali, algumas coisas, alguns relatos da Millie Bob Brown, ela ficou meio assustada quando viu o Vecna pela primeira vez ali. Então é um negócio bem interessante como foi construído ao longo, especialmente do volume 1, em que só no final que a gente descobre quem ele realmente é. Agora, entrando num outro ponto, apesar de terem pontos muito positivos, tem alguns pontos ali que a gente tem que ponderar. A gente tem o núcleo que fica em Hawkins, né, do pessoal ali, do Dustin, do Ed, então a gente tem a galera que fica ali, a gente tem o outro núcleo que já fica fora de Hawkins, que está correndo atrás de tudo, né, então a gente tem o Will, o Mike ali, a gente tem o núcleo da Eleven, que fica dentro do laboratório, e o núcleo da Rússia. Desses 4 núcleos aí, para mim, o que foi mais interessante mesmo foi o pessoal que ficou em Hawkins, que eu acho que ali, olha, acertaram em tudo. Não tenho o que falar, tudo. O negócio tá perfeito, perfeito. Tá, olha, alinhadinho ali, tá fantástico, tá perfeito. O núcleo que fica fora do Mike e do Will, tem outras missões ali, talvez uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, mas não tem nada ali para a gente poder falar, olha, vamos dar uma mudada aqui e ali. E aí os 2 núcleos que para mim ficaram um pouquinho mais problemáticos, talvez porque eles sejam esses 2 núcleos, um núcleo que vai entregar realmente o cerne, né, o core do negócio, a essência da temporada, que é o núcleo da Eleven, que vai entregar ali o que vai ser, né, qual que é o lance, o que é o principal da história ali, né, então talvez
por conta disso eles foram dando umas enchidas ali, colocando umas gordurinhas para poder segurar até o final do volume 1. No volume 2 eu já não vejo tanto problema, se bem que no começo ainda também dá uma... no episódio 8 dá um lancezinho ali, mas no volume 2 eles já entregam, já vai mais para os finalmente mesmo, mas no volume 1 eles deram uma segurada, então chega momentos a ficar meio contando a mesma história várias vezes. Agora, o núcleo para mim que é mais problemático é o núcleo da Rússia. Entendo, lógico, eles vão buscar o Hopper, eu acho muito legal, acho bacana, mas era um núcleo que você ficava se perguntando, tá, mas e aí? Tá, e o tempo inteiro, legal, ficou um núcleo mais cômico mesmo, então eles separaram, isso ficou muito claro, talvez por conta da pandemia, eles separaram os adultos das crianças, isso ficou muito claro, essa divisão ficou muito clara, ali um núcleo um pouquinho mais, com humor um pouquinho mais ressaltado ali, mas que a gente viu que realmente em alguns momentos, tá, tudo bem, então foi um ponto que ficou um pouquinho mais complicado ali. Eu senti isso, sinceramente, eu senti isso. A última cena, lá no final, no último episódio, bem bacana a resolução ali da Rússia, achei que ficou bem legal, mas me desculpe, eu não lembro de onde veio aquela espada, só... Se alguém lembra, eu particularmente não lembro, não assisti de novo aqui, então tenho que assistir mais uma vez, mas não sei de onde saiu aquela espada pro Hopper ali, de onde saiu, Jon Snow jogou ali uma espada pro cara ali, sei lá, veio do Aragorn, de quem que veio aquela espada ali, eu não sei de onde saiu aquela espada, mas então assim, se alguém souber, deixa aí nos comentários, porque eu não sei de onde veio aquela espada, sinceramente. Agora para fechar esse vídeo aqui, que já tá muito longo, é o seguinte, galera, o final foi épico, a luta da Eleven com o Vecna, na verdade da Eleven não, vamos colocar os pontos nos is aqui. Desta vez nós tivemos o grupo lutando contra o vilão, porque o fim da luta, na verdade, é o grupo que acaba com o Vecna. A Eleven, ela somente enfraquece ele, e quem acaba com o Vecna, na verdade, é a galera que criou aquele plano maluco de entrar lá no mundo invertido. Então isso é espetacular. Esse final épico que foi colocar todas as frentes correndo ao mesmo tempo, com uma sensação de urgência, e todo mundo indo para o mesmo objetivo, isso daí ficou muito bacana, e parece realmente um jogo de RPG, que a gente tem grupos diferentes indo em frentes diferentes para poder resolver uma determinada situação. Então assim, ficou muito bacana. Aquela cena do Ed, nossa, o Ed é um personagem que, olha, falando sério, é um personagem que roubou a cena, aquela cena dele tocando Metallica em cima do trailer, nossa, ficou muito legal, a relação dele com o Dustin ficou muito bacana, e aquele final dele, realmente o final heróico dele com o escudo, com a lança, então lembrando realmente muito um RPG, lembrando muito aquelas histórias que a gente tinha lá atrás. Então, galera, então teve o final aí que foi épico, da galera lutando toda junta contra o Vecna. A gente sabe que, assim, logo depois que acaba, tem um epílogo, que é um epílogo bem longo, aliás, já chamando aí a quinta temporada, que provavelmente vai ser a última. Mas assim, esse epílogo dá uma descida ali no ritmo, né, acalma um pouquinho e tal, talvez até seja meio um lance ali, meio Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, né, mas ainda se fosse a última temporada, tudo bem, como foi o caso do Senhor dos Anéis, mas nesse caso fica um pouquinho de anticlímax ali, mas já chamando a quinta temporada. É o seguinte, em resumo, eu acho essa temporada, depois da primeira, a melhor temporada de Stranger Things, mais adulta, mais madura, com uma direção de arte muito legal, um investimento, a gente viu que teve um investimento de grana bem grande ali em cada um dos episódios, em toda a composição ali dos episódios, das sequências ali, ficou bem interessante mesmo. Então eu acho que
foi uma temporada fantástica e preparando a gente para o final, para a quinta temporada, que a gente não sabe exatamente quando vai surgir. Acho que foi realmente um grande sucesso, é o carro-chefe aí da Netflix. A Netflix precisa investir nesse produto e depois a gente vai ver o que eles vão fazer depois que encerrar a quinta temporada, se eles ainda vão continuar a explorar esse mundo ou se realmente eles vão para um outro produto, vão esquecer o Stranger Things. Mas, gente, espetacular, muito bom, com um defeitinho aqui, um defeitinho ali, mas normal, nada que comprometa, muito fantástico. E eu quero saber agora de você, meu amigo, o que você achou da quarta temporada de Stranger Things? Você gostou dessa temporada? Achou melhor do que as outras? Teve alguma coisa que te incomodou? Deixa aí nos comentários, conversa comigo e não deixe de se inscrever no canal. Galera, tentando chegar aqui aos 1000 inscritos até o final desse ano, me ajuda aí, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, aquele amigo, aquele primo que você sabe que gosta de série, que sabe que gosta de algumas coisas aí. Deixar um abraço especial a todos que estão chegando agora ao canal e também para as pessoas que têm me abordado aí, conversado comigo a respeito do canal. Abraço, valeu e até semana que vem. Fui!